Oi gente, bom dia, boa tarde, boa noite, sejam muito bem-vindos ao canal. Eu sou a Sol Amarelinho e hoje a gente vai falar sobre o governo do Costa e Silva durante a ditadura militar. Lembrando vocês que esse vídeo faz parte de uma série de vídeos sobre a ditadura militar em que eu estou contando cada governo que se passou durante a ditadura militar. E eu vou colocar aqui nos cards para vocês acharem, para vocês poderem ver e entender toda essa treta que foi a ditadura militar. Vamos lá, gente. O governo do Costa e Silva, ele foi marcado por muito mais repressão do que no governo do Castelo Branco. O Costa e Silva foi o segundo militar a estar no poder. E como eu mencionei para vocês no último vídeo, existiam duas linhas ideológicas entre os militares, que eram os Bourbon e os Linha Dura. Que no caso, o Costa e Silva fazia parte da linha dura, ou seja, o negócio com ele, o governo com ele era bem mais pesado. Tipo assim, o Castelo Branco pegou um período em que tava uma transição, assim, entre a democracia pro regime militar. Então, assim, foi um período de bastante repressão, sim, foi. Mas o governo do Costa e Silva foi muito pior, ainda mais que ele fazia parte da linha dura. Ele ficou no governo de 1967 até 1969. Como eu falei pra vocês, o governo dele foi marcado por muita repressão. Ele já entrou no governo quando foi instituída a nova Constituição de 1967, que foi elaborada pelo Ato Institucional número 4. E quando ele entrou, essa nova Constituição já estava em vigor. E nessa nova Constituição foi meio que regularizado assim, o regime militar e também o golpe de 1964, já foi tudo assim colocado como legal assim perante a lei, porque já estava na Constituição, então eles já não estavam fazendo nada errado, nada anticonstitucional, porque agora fazia parte da Constituição. Então, o governo do Costa e Silva era assim, ou você era a favor ou você era contra e era perseguido, morto, torturado, assim, nesse pique. E o Costa e Silva, né, ele foi eleito por voto indireto, claro, que já foi instituído lá no comecinho da ditadura que o voto seria indireto. Mas, nas campanhas dele, ele mostrava que seria uma restauração da democracia o governo dele. Então, as pessoas juravam que no governo dele elas voltariam para a democracia, iam sair desse regime militar, dessa repressão, dessa perseguição. Então, elas até que ficaram felizes, assim, que ia ser ele e tudo mais. Porque ele sempre deixava claro que seria uma democracia, tipo, do nosso jeitinho, gente. Ele falava uma democracia autenticamente nossa. E a população ficou até bem feliz que ia ser ele, porque todo mundo pensou que ia se ver livre desse regime militar. Só que foi muito mais diferente do que a população esperava, né? Tanto que esses anos foram conhecidos como anos de chumbo. Porque, cara, o negócio era pesado. Tipo, toda a oposição foi muito mais perseguida ainda do que no governo do Castelo Branco. E também, se caso jornais colocassem alguma crítica, eles eram muito perseguidos. E aí, o que acontece? A população já estava bem cansada já dessa ditadura, já tinha durado bastante tempo. E a população não estava gostando, cara. Os movimentos estudantis eles estavam sendo grandemente barrados, perseguidos, mortos, torturados. Os estudantes eles estavam fazendo bastante manifestações. E o ápice das manifestações foi quando um estudante chamado Edson Luiz ele foi morto durante essas manifestações. E comoveu bastante a população, que fez uma chamada passeata dos 100 mil. Onde todo mundo já não aguentava mais, não queria mais esse governo. E eles foram para as ruas, fizeram essa manifestação que é bastante conhecida durante o governo do Costa e Silva. E contou com a presença de muitos intelectuais, de muitos artistas, de muitos estudantes. E a resposta a essa manifestação aconteceu em junho. Em julho, foi proibida a realização de protestos. E assim, cara, os estudantes já não sabiam mais o que fazer. Então, eles começaram a aderir à guerra armada, que eles montavam uns guerrilheiros, que eles se inspiravam nos movimentos revolucionários de Cuba. Os mais conhecidos é o Ação Libertadora Nacional, que é a ALN,
e também o movimento revolucionário 8 de outubro também, e a guerrilha do Araguaia. E essa guerrilha do Araguaia era lá do pessoal lá do norte, e todos eles foram duramente repreendidos, mortos, assim, perseguidos, e todos foram repreendidos. O governo dele, gente, os trabalhadores não estavam aguentando mais terem os seus salários que nunca aumentavam enquanto a inflação estava lá em cima e o poder de compra de cada um deles, tipo, lá embaixo, cara. O salário nunca mudava, estava sempre muito abaixo da inflação. Então, os trabalhadores lá de Contagem, em Minas Gerais, eles começaram a fazer uma greve, pedindo que os seus salários fossem aumentados, senão eles não iam parar nunca com essa greve. E daí eles ficaram um bom tempo, e eles conseguiram 10% de aumento no salário deles. O governo teve que negociar com eles e eles conseguiram 10%. Porém, 3 meses depois, aconteceu uma outra greve em Osasco, em São Paulo, onde os trabalhadores ficaram de braço cruzado e começaram a greve, só que dessa vez não teve jeito, eles não conseguiram nada, na verdade eles só conseguiram serem duramente repreendidos também. O governo não negociou nada e centenas de trabalhadores, gente, foram mortos, presos, perseguidos, tanto na greve de Contagem, em Minas Gerais, quanto na greve de São Paulo, em Osasco. Muitos, muitos, muitos. Foi bem pesado. Então o governo, vendo toda essa movimentação contrária ao governo, eles decidiram implementar um novo ato institucional, que era o ato institucional número 5, que é o mais importante que vocês devem lembrar desse governo e também da ditadura militar. Ele é muito importante. Assim como o 5 também é muito importante. Que consistia na suspensão de direitos civis e também políticos, também o fim do habeas corpus e muito mais tortura e muito mais repressão aos opositores do governo. E o fim do habeas corpus, pessoal, é tipo assim, você foi acusado de uma coisa que você não fez. Só que a polícia vai lá na sua casa, te prende, te leva e já era. Você não tem como provar que não foi você que fez. Você não tem mais esse direito de provar que não foi você que fez. De permanecer em liberdade até que se prove que você realmente fez. Então, o fim do habeas corpus foi isso. Tipo, se uma pessoa foi acusada de fazer alguma coisa, ela ia ser presa mesmo que nem houvessem provas de que ela fez realmente aquilo. E isso foi uma forma deles conseguirem prender mais os seus opositores sem ter como provar nada. Só porque aquele ali é comunista, vamos prender. Aquele ali. E ficava por isso mesmo, ninguém ia atrás de provar nada. Só as pessoas eram presas, torturadas, mortas muitas vezes. E o ato institucional número 5 também cassou muitos mandatos, ele proibiu qualquer reunião que fosse contrária ao governo. E com o ato institucional 5 eles ganhavam o direito de poder reprimir completamente qualquer opositor ao governo. Teve muitos diretores de jornais que foram presos, como foi o caso do diretor do jornal Pasquim. E também uma curiosidade, o jornal Estadão, ele era apoiador do governo, do regime militar. E naquela época, quando eles queriam fazer alguma crítica ao governo, eles eram imediatamente censurados pelos militares. E como não dava tempo deles fazerem uma nova matéria, eles colocavam no lugar da matéria que eles tinham criado, colocavam uma receita, porque não dava tempo de criar uma nova coisa para eles colocarem no jornal. Então, todo mundo foi proibido de depor contra o regime militar. Nessa época, muitos artistas foram perseguidos. Muitas vezes eles tinham que fazer músicas usando outros sentidos, tipo, que pudessem mascarar que eles estavam falando da ditadura militar. Eles muitas vezes faziam músicas mascarando que eles estavam falando da ditadura militar para que eles não fossem censurados, mas muitas vezes não dava certo. E, na verdade, quando dava certo, e se os militares começassem a perceber que aquilo era uma crítica ao governo, eles eram censurados, a música tirada do ar e tudo mais. E o governo do Costa e Silva se estendeu até março de 1969, quando ele teve um derrame. E quem assumiu o lugar dele foi o Emílio Garrastazu Médici, que é o próximo vídeo que eu vou fazer com vocês. Estejam lá, por favor, para vocês poderem entender toda essa treta.
É isso, gente. Muito obrigada por vocês terem assistido até aqui. Espero vocês no próximo vídeo. Não se esqueçam de se inscrever no canal, deixar um comentário, um like, joinha. E é isso, gente. Beijinhos, até a próxima!